Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35, diz assim o texto sagrado. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe havia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Amém. Um texto conhecido, uma parábola conhecida e que traz grandes desafios para a gente. Como lidar com o tema perdão? E a pergunta que nós podemos fazer é mais difícil pedir perdão ou é mais difícil perdoar? Deixo a enquete. Você pode pensar e não precisa de responder aqui. É uma pergunta para reflexão, para olharmos dentro de nós, dos nossos valores, daquilo que nós sentimos. Dependendo da lente que colocamos para analisar certos temas, nós encontramos possibilidades de algumas explicações. Há algumas pessoas que, partindo de pressupostos da ciência, dizem que a falta de perdoar pode acarretar doenças, faz com que a pessoa comece a trazer para dentro de si tanto ódio, rancor, raiva, que acaba consumindo. O salmista, num determinado momento, dá uma ideia um pouco assim: enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se envelheciam. Quer dizer, é uma coisa que acontece
que chamamos de psicossomático, algo que começa na nossa mente e que pode atingir o próprio corpo. E quantas vezes os sentimentos que nós temos acabam nos escravizando? Há uma frase muito antiga que diz que ter ódio de alguém, não perdoá-lo, é como tomar veneno e querer que o outro morra, porque às vezes não atinge o outro. O outro nem está sabendo que estamos com tanta raiva, com tanto rancor, com tanto ódio, mas nós não estamos conseguindo dormir, não estamos conseguindo nos concentrar. Tudo isso como fruto de sentimentos que vão crescendo no nosso peito, sentimentos que vão crescendo dentro de nós, dentro da nossa alma, vamos dizer assim. Por isso eu quero rapidamente trazer uma reflexão falando sobre três dimensões do perdão. E aqui do ato de perdoar, nem é do pedir perdão, mas do ato de perdoar. Uma dimensão é a que eu já partilhei rapidamente, a possibilidade de colocarmos para fora, de lançarmos fora, de forma terapêutica, arrancarmos de dentro de nós aquilo que está fazendo mal, aquilo que temos alimentado, aquilo que tem trazido enfermidades para nós. O perdão, quem sabe, é uma chave para conseguir libertar-se dessa dor, desse machucado, dessa ferida que tem crescido muitas vezes dentro de nós, que acaba nos aprisionando, nos tornando reféns, sempre trazendo à memória aquilo que nos machuca e nos entristece. Mas eu não quero ficar apenas nessa dimensão intimista, pessoal. Eu quero dizer que ela existe, sim. Existe essa dimensão pessoal do perdão que me ajuda a ficar livre de sentimentos que nos faz mal, que nos traz enfermidades. Mas eu quero também falar de uma segunda dimensão, que é a possibilidade de reconstruir relacionamento. E aí já não é algo que tem a ver apenas comigo, mas é uma caminhada rumo à ponte, a reconciliar. Às vezes, esses rompimentos faz com que nós ergamos cada vez mais muros entre nós e aquele que nós consideramos ter pecado, errado, feito alguma coisa de mal contra nós. E aí vamos alimentando com tijolo, massa e até rebocando esse muro, colocando colunas fortes, porque não queremos de forma alguma nos relacionar. Mas um verdadeiro perdão permitirá a possibilidade da reconciliação, de chegar-se ao outro verdadeiramente numa relação que reconhece: eu também erro e por errar quero perdoar você que errou comigo. É reconhecer a possibilidade da reconciliação como uma dimensão do perdão, do ato de perdoar. Mas uma terceira dimensão, e que eu acredito ser tremendamente profunda, é entendermos o perdão como um ato de justiça. Como assim?
Eu quero dizer a você que, às vezes, não damos conta de perdoar pelo nosso sentimento. Mesmo sabendo que está fazendo mal dentro de nós, esse ódio vai sendo alimentado cada vez mais, nós nos esforçamos, tentamos, mas não dá para mentir para nós mesmos, não dá para fingir que não estamos sentindo, que não estamos com raiva. Então, pode ser que em alguns momentos você até se esforce e esteja sendo muito difícil ter aquele sentimento nobre pela pessoa, acolher, sentindo no seu coração que está tudo em paz. Pode ser que você até já tenha tentado se reconciliar e não deu certo, ou você saiba que essa reconciliação é algo difícil de acontecer devido a algumas questões das mais diversas. Mas eu quero dizer que, pelo princípio da justiça, ou seja, você foi perdoado por Deus. Você recebeu o maior perdão da história. Deus limpou você de tudo. Por isso, o ato de perdoar o outro, ainda que os seus sentimentos estejam com muita dificuldade de entender isso, você vai dizer: eu perdoo, porque é correto perdoar. Eu perdoo porque o Senhor me manda e me ensina que isso é o certo. Mesmo sofrendo ou tendo dificuldades para perdoar, para entregar esse sentimento que me machuca, eu quero me exercitar nessa tarefa do perdão, porque é isso que o Senhor realizou por mim na cruz do Calvário. Ele me deu a oportunidade, ele me perdoou de todos os pecados. Por isso, ao olhar para essa parábola, é entender que, às vezes, por coisas menores do que nós já fizemos, nós cobramos de outras pessoas. Por coisas mais simples, colocamos peso na vida de quem nos fez mal. Somos, às vezes, extremamente otimistas na autoavaliação. Nos sentimos, assim, pessoas muito boas, mas extremamente pessimistas na avaliação do outro. Para o outro, a lei, para mim, a graça. Mas o Evangelho nos ensina: é necessário fazer o que é certo. E vamos nos exercitando nessa tentativa de que fazer o certo, num determinado momento, me ajudará a compreender que os meus próprios sentimentos estão equivocados. Por isso, quando Pedro chega todo alegre e feliz para falar para Jesus que ele pensava algo extremamente otimista, entenda o que eu estou falando. Na lei, já era de bom tamanho perdoar 3 vezes uma pessoa que tenha feito algo grave contra você. Pedro aumenta. Pedro vai além. Pedro diz assim: Senhor, eu perdoo 7 vezes, tá bom? Jesus frustra Pedro e diz assim: não é assim, Pedro. Perdão é algo que não tem número, é infinito. Por isso a expressão 70 vezes 7. Ou seja,
sempre que necessário, devemos nós nos esforçar nessa tarefa. Quando conseguimos, pelo nosso próprio sentimento, liberta-se muitas coisas dentro de nós. Quando conseguimos ir ao encontro do outro de forma verdadeira e com grande disposição, podemos reatar amizades, relacionamentos, derrubando muros e construindo pontes. E quando de verdade perdoamos, cumprimos o que o Senhor nos mandou: perdoar sempre que necessário, 70 vezes 7. Por isso, a oração que ele nos ensinou tem um trecho: perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que têm dívida. Perdoa as nossas dificuldades, dívidas, assim como nós temos conseguido tratar de outras pessoas. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de você, tenha misericórdia do seu povo e nos ajude a vencer este mal que impera muitas vezes dentro de nós, que faz mal para nós, faz mal para o outro, faz mal para o reino. Que ele nos dê forças, em nome de Jesus. Deus te abençoe e te guarde, em nome de Amém. Obrigado, pastor Paulo, por esta palavra que vem ao nosso encontro.